Camões, nós estudamos no Brasil, porque para nós, né, na língua portuguesa, ele foi um dos poetas fundadores. E Cervantes, como que Cervantes é tratado aí na Espanha, aí na Colômbia? E Cervantes também, acredito que assim como Camões, ele é um dos fundadores, né, da literatura, da poesia espanhola, castelhana, creio, né? Embora muitos pensem, né, que nós não tenhamos conexões com Portugal, que brasileiro odeia Portugal. Já ouvi muitos comentários aqui nesse canal. Brasileiro odeia Portugal, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, mas nós estudamos sim, nós estudamos Pessoa, nós estudamos Flobela Espanca, essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco. Talvez quem fuja das aulas, né, quem não presta atenção nas aulas, não tenha aprendido nada. Mas eu e os amigos, né, que foram bastante aplicados nos estudos, nós estudamos muitos poetas e também cronistas portugueses, Gil Vicente também, que é bem antigo, nós estudamos, mas tem gente que não valoriza isso, né? Tem gente que não vê que isso é uma preciosidade da língua portuguesa que chegou até nós, né, que atravessou o oceano. Então, eu sempre gostei muito de poesia. Aliás, para a semana agora, eu irei para a terra da mãe da minha poetisa favorita, que é Cecília Meirelles, que é lá em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. E a minha primeira poesia que eu li na vida foi escrita por ela, pela Cecília Meirelles. Então, assim, vai ser uma grande emoção para mim estar no local das origens dela, né? Nós, aqui na Colômbia, quando somos pequenininhos, estamos na escola, nos é, como que se diz? Nos Apresentado? nos é ensinado, eu acho que se diz Aham, assim, nos é ensinado coisas exato. a respeito do Cervantes, ahm, mas a verdade, eu quase não me lembro de nada das coisas da escola. Eu acho Olha só. que não é uma questão tão forte, pelo menos na minha região onde eu cresci. De fato, eu sempre digo Uhum, que aqui em Bogotá, há uma perda de identidade muito grande, porque as pessoas que estão a viver cá, a maioria não são desta cidade. nativos. Então eu acho Uhum, que isso gera um bocadinho de despersonalização, não sei como dizer, de esse sentido de pertença vai embora. Não sei como dizer. uhum. Tanto a questão da região, quanto a questão do país e também a questões relacionadas com a língua. Aqui sempre dá para se ver, exemplo, pessoas mais interessadas nos Estados Unidos que na própria Espanha, Pois. ou coisas do interior do país. Estás a ver? Uhum. Como eu cresci Sim. na cidade, eu acho que isso influenciou-me um bocadinho. E o muito ou pouco que eu sei da minha procedência, das raízes do povo colombiano, é porque eu tenho pesquisado. Olha só. Não E que posso bom, né, que tu faz essa pesquisa. dizer ao respeito. Bacana. Então, de certa forma, o Brasil está melhor, né, nessa questão de valorizar os grandes autores da sua língua, né? Porque no Brasil nós conhecemos Camões, eu postei, ainda hoje, não, na verdade não postei, eu lembrei que eu estive numa praça na cidade de Campinas, em São Paulo, Praça Camões. Então, assim, Camões é homenageado no Brasil, tem escolas com o nome dele, né? Tem praças, tem ruas, avenidas, e nós costumamos ler algumas estrofes do Lusíadas, né? Algumas cartas que ele escreveu, e não só Camões, né? Então, isso foi mais forte ainda. Minha mãe, que é da década de 50, eu peguei uma vez uns livros da minha mãe, e assim, era só literatura portuguesa. Então, eles começavam a estudar primeiro os clássicos portugueses, depois que passava para os clássicos brasileiros, que eles seguiam uma ordem cronológica. Eles começavam dos primeiros, os trovadores ainda, né? Que quando as pessoas não tinham bem uma literatura muito escrita, eles decoravam e cantavam, né? Faziam as trovas. E
depois Camões, né? E foi chegando até no, eu acho que parou no Fernando Pessoa, esse livrinho da minha mãe. E depois que ela tinha um outro livro, que daí já era de literatura brasileira. Então dividia-se, né? A literatura portuguesa e a literatura brasileira. Tudo isso dentro da disciplina língua portuguesa. Eu acho isso muito bonito, né? Porque realmente é um lindo legado essa língua, né? E pena que muitos maltratam, muitos não valorizam. Teve muitos comentários aqui no meu canal que falou assim, língua brasileira. Eu falei, língua brasileira não existe. Tu vais fazer um concurso público, lá é cobrado língua portuguesa. Tu vais fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova não é de língua brasileira, é língua portuguesa. Então, existe o modo de falar, os modos de falar abrasileirados, né? A brasileiro, o nordestino, o gaúcho, o mineiro, o carioca, que são muito diferentes entre si. Então, existem os acentos, os sotaques brasileiros, o modo de falar coloquial brasileiro, mas a língua oficialmente falada no Brasil, aprendida nas escolas, cobrada nos concursos e nos exames nacionais, é a língua portuguesa. Mas é difícil, né? As pessoas compreenderem. Para mim é muito evidente. Eu, como estrangeiro, para mim é muito evidente que é a mesma língua. De fato, quando eu escuto essa conversa de que é o idioma brasileiro, a língua brasileira, a verdade, para mim é uma parvoíce. Total. É isso. Porque eu mesmo, como estrangeiro, percebo que é a mesma língua. Não há como dizer que é outra língua. Claro. Ou seja, não dá. Não dá. Então, eu acho que isso é mais uma tentativa nacionalista, sim, de muitas pessoas para tentar dar uma identidade mais forte ao Brasil. Mas também essas pessoas não percebem que, no caso que existisse uma tentativa de separatismo no Brasil, então o que vai acontecer? Vai existir o idioma pernambuquês, Pois. exemplo, não é? Além do mais que no Brasil se está a falar-se das diferenças que existem nos diferentes cantos da lusofonia, até mesmo no Brasil não existe um português só. Claro. Tem variedades do português. Existe o jeitinho brasileiro, há diferenças na pronúncia, no vocabulário, até às vezes na gramática. E há regiões onde há pessoas que dizem que não entendem o que eles falam. Estás a ver? Sim. Nem no Brasil, se continuássemos nessa lógica da língua brasileira, nem mesmo no Brasil fala-se igualzinho de canto a canto. Claro. E nós até comentamos uma conversa que nós tivemos, acredito que foi a primeira conversa que nós tivemos, uma longa conversa, que talvez vire ainda um podcast, que nós falamos do socioleto, né? Então, a questão social também no Brasil, que ela é muito, como posso dizer, abrupta, né? Então, por exemplo, há uma classe social que é muito bem estudada, que valoriza o que aprendeu na escola, e há uma classe social bem mais baixa, que ela não frequentou a escola, ou frequentou de forma muito precária, ou a escola também é muito precária, e então ele não teve o devido aprendizado da língua portuguesa. E sem falar o modo como seus pais falam em casa, né? Cheio de gírias, de calões. Então, a língua dessa pessoa que às vezes mora na mesma cidade, no mesmo estado que um brasileiro de uma elite, né? De uma classe mais alta, vai ser totalmente diferente, né? O brasileiro de uma elite, ele vai falar mais próximo, obviamente, né, do português de Portugal, e já esse brasileiro menos favorecido, ele vai falar com um linguajar muito próprio, né? Muito equivocado muitas vezes também. Tem essa questão.